Vamos voltar a falar sobre esse caso que repercute em todo o país. Informações sobre as investigações da morte do delegado Rui Ferraz Fontes, na Praia Grande, ex-delegado-geral. Ele era secretário também de administração de Praia Grande. A polícia pediu a prisão de 2 suspeitos e hoje pela manhã saiu para cumprir 8 mandados em endereços da capital paulista, da Grande São Paulo. Então a Débora Lopes vai atualizar todos os detalhes sobre o avanço na investigação do caso. Ainda não se sabe a motivação do crime, né, Débora Lopes? É isso que a polícia investiga, se realmente os suspeitos têm ligação com uma facção criminosa. Conta os detalhes. É isso mesmo, Ale. Existem 2 importantes linhas de investigação, né, a princípio, que são traçadas aí pela polícia. Uma delas de que Rui Ferraz Fontes, de 64 anos, teria sido morto em uma vingança, né, orquestrada pelo crime organizado, né, justamente por conta de todo o trabalho dele nos mais de 40 anos de Polícia Civil, né. Ele foi o primeiro delegado a investigar, a esmiuçar, né, todo o organograma ali, as lideranças, né, dessa facção criminosa, PCC, que atua aqui dentro e fora dos presídios de São Paulo. Então, portanto, uma vingança da facção criminosa. E uma outra linha de investigação, também não descartada, seria uma retaliação pelo desempenho dele, pela atuação dele à frente da Secretaria de Administração aqui de Praia Grande, né? Ele ocupava esse cargo desde 2023, tinha várias atribuições, entre elas a revisão de contratos licitatórios. Então, a polícia, nesse momento, ela não descarta, né, nenhuma hipótese, mas essas são as 2 principais linhas de investigação. A gente segue aqui acompanhando toda a movimentação, a gente está bem em frente à DIG de Praia Grande, a Delegacia de Investigações Gerais, porque na Baixada Santista, Lê, aqui estão concentradas aí todas as diligências, né? As equipes que partem em diligência aqui na Baixada Santista, elas costumam sair daqui. Essa delegacia é o principal ponto de apoio ao DHPP lá de São Paulo, que está à frente dessa investigação. E, portanto, 2 equipes de policiais aqui de Praia Grande saíram ainda no início da madrugada e foram em direção à capital paulista e também à região metropolitana para participar dessa grande operação para realizar o cumprimento aí de 8 mandados de busca e apreensão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né, esses 8 mandados eles foram cumpridos na capital paulista e também nas cidades da região metropolitana. A mãe de um dos suspeitos identificados, né, porque são 2 suspeitos identificados até agora, ela foi levada para ser ouvida, né, ela já prestou o depoimento e também, segundo a apuração aí do jornalismo da Record, né, de jornalistas que estão no DHPP, uma outra pessoa, um homem que é parente também de um dos suspeitos, ele foi levado para a sede do Departamento da Polícia, lá em São Paulo, para o Palácio da Polícia, para averiguação, né? Essas 2 equipes que foram até a capital participar do cumprimento desses mandados, elas já retornaram aqui em Praia Grande e no caso específico, né, das 2 ações dessas equipes, eles não tiveram resultado positivo, né? Eles não conseguiram localizar aí nenhum dos alvos. Também um dado importante, né? A gente, aqui nessa rua, a gente vê que além da DIG, fica um batalhão da Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar também está envolvida nessa força-tarefa que foi decretada aí pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo de São Paulo, para esclarecer esse crime. E logo lá mais na frente tem também uma base da GCM. E é nessa garagem, Ale, que está um dos carros usados, né, por esses bandidos, justamente o carro que não foi incendiado e que permitiu à polícia identificar os 2 suspeitos. Esse carro, ele foi abandonado não muito distante do local do crime, né? Também não muito distante do ponto onde o outro veículo foi incendiado. Ele passou por uma perícia minuciosa. Nesse veículo foram encontradas impressões digitais de 2 pessoas, que são os 2 suspeitos identificados até agora. O que se sabe, né? A polícia inicialmente trabalha com 6 pessoas, né, que atuaram diretamente nessa execução. Seriam os 4 ocupantes do carro de onde
saíram os disparos, né? E pelo menos 2 ocupantes desse outro carro que está apreendido. Mas é claro que as investigações elas não descartam participação de outras pessoas, até porque pelo menos mais um veículo teria dado cobertura para essa ação e teria ajudado, né, na fuga dos atiradores. A polícia divulgou ontem, né, novas imagens de câmeras de segurança que mostram que foi uma ação orquestrada, né, e pensada nos mínimos detalhes, né? Esses criminosos eles já estavam à espera da saída do Dr. Rui, né, do ex-delegado da Prefeitura de Praia Grande. Ele costumava sair por volta das 7 da noite, saiu um pouco antes, por volta das 6 horas, mas às 6h02 a gente percebe pelas imagens de câmera de segurança que um dos carros, né, usados nesse crime, justamente o que foi incendiado, ele encosta em uma rua bem pertinho ali da Prefeitura, que é justamente o caminho que o Dr. Rui fazia quando saía do Paço Municipal. E 14 minutos depois que esse carro estaciona, ele inclusive desliga os faróis, o carro usado pelo Dr. Rui, que não era blindado, ele aparece na rua e quando ele passa ao lado do carro dos bandidos, imediatamente uma rajada de tiros, né, de fuzil sai dali do veículo. Provavelmente ele já teria sido ferido, o carro dele já foi atingido sim nessa hora. E é nessa hora, inclusive, que 2 pessoas que estavam na rua, né, elas acabaram feridas aí também por disparos de arma de fogo. Uma mulher e também um homem. Essa mulher, ela teve alta do hospital ainda na noite do crime, né, logo depois que tudo aconteceu, após o atendimento. Já o homem de 20 anos, ele permanece ainda internado, mas não corre risco de morrer. Na sequência, esse carro, ele inicia uma perseguição, então, ao veículo do ex-delegado geral e quando o delegado, ele perde o controle do carro, bate em 2 ônibus e capota, aí sim, 3 criminosos descem do carro, 2 deles vão até o carro do delegado, enquanto um outro dá cobertura, né, nitidamente, com coletes à prova de bala, usando fuzis, e eles executam ali o delegado na frente das testemunhas, de pessoas que passavam por ali naquele momento, sem se importar também com câmeras de segurança, né? O corpo do Dr. Rui, ele foi velado ontem na Assembleia Legislativa e o enterro aconteceu no período da tarde no Cemitério da Paz, no Morumbi. O jornalismo da Record acompanhou, né, essa despedida, né, nós conversamos também com algumas pessoas e é o que mostra na reportagem do Gabriel Graciano, que a gente vai assistir agora. O Gabriel Graciano também conversou, né, com a mulher que sobreviveu a esse disparo, né, que foi atingida por esse disparo, por um dos disparos aí dos criminosos e que sobreviveu.